Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Vamos ficar em pé e vamos buscar na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o versículo 55 ao versículo 57. Vamos falar no tema intitulado Vitória sobre a Morte. E esse hino que os irmãos estavam cantando é a obra de Jesus descrita, né, irmão? Cristo é a primícia dos que se levantaram da morte. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais uma vez que estamos reunidos neste santuário para louvarmos e engrandecermos Teu bendito nome, Pai. Senhor, muito obrigado porque o Senhor morreu na cruz, ressuscitou, se levantou e venceu a morte. Que Teu Espírito Santo possa nos ensinar através da Tua palavra, através do que está escrito, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai amado. Muito obrigado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, vitória sobre a morte. A morte, meus amados, é uma realidade presente, né, em todo ser humano. Uma realidade presente em nós. Todos nós sabemos a respeito da morte. Não temos como não saber, né? Existe na raça humana desde a existência do primeiro homem, Adão. Ele abriu, através do pecado, a porta para que a morte entrasse, para introduzir a morte em toda a raça humana, né? Todo mundo lembra sobre Adolf Hitler, né? Adolf Hitler, como um homem que fez uma obra muito feia, né? Diz a história que mais ou menos uns 6.000 judeus, tem discussão se foi mais ou menos, mas ao redor de essa quantidade de pessoas que foram mortas. Mas eu acho que Adão foi maior do que esse, porque através de Adão a morte entrou em toda a raça humana. Então, temos essa realidade da morte entre nós. A morte, meus amados, já era uma possibilidade desde o princípio que Deus criou ao homem. Vamos a Gênesis, porque para entendermos como que a morte entrou, nós temos que ir no princípio de todas as coisas. Vemos como que foi que aconteceu, uma história que todos bem conhecemos, que se encontra em Gênesis, né? Deus criou o homem e já havia a possibilidade de morte, né? Aí você se pergunta, Deus criou a morte? A gente não tem como responder toda essa pergunta, mas sabemos que a possibilidade da morte já existia, porque Deus dá um mandamento para Adão e disse: se comes da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Então já estava a possibilidade da morte dentro da raça humana. Então, muitos também dizem que Deus criou ao homem eterno, né? Mas se o homem fosse criado eterno, não tivesse morrido. Então Deus criou o homem para que vivesse eternamente. Isso é o propósito de Deus. Ele criou o homem para que vivesse eternamente, desde que o homem se submetesse aos princípios de Deus. E Deus deu um mandamento. Aliás, deu alguns mandamentos, mas deu um mais importante. Ele disse assim: de todas as árvores que estão no jardim, você pode comer, só não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que dele comerdes, certamente
morrerás. Então, havia a possibilidade de que o homem realmente morresse. Mas o propósito de Deus nunca foi esse. Foi que o homem vivesse. E que o homem se alimentasse de todo o bom do melhor que existia. Inclusive, Deus criou, fez todo mundo, e dentro do jardim do Éden, dentro dessas maravilhas criadas, Ele criou um jardim, onde Ele colocou o homem, e o homem podia comer de todo o melhor. Quando vem a tentação de Satanás, né, aquela tentação que fica aí na Bíblia, qual foi a palavra? Com que Deus disse que não podes comer de toda a árvore do jardim, foi isso que Deus disse? Não, Deus não disse que pode comer de todas as árvores, só que comece de todo, só daquela árvore. Mas você, pare para pensar comigo, que Deus colocou 2 árvores, não é verdade? Mas só proibiu comer da árvore da ciência do bem e do mal. Não havia proibição de o homem comer da árvore da vida. Então, enquanto o homem estava vivendo nesse lugar que Deus fez para ele, ele desfrutava da presença de Deus, o homem estava ali, e Deus disse, o dia que comas, certamente morrerás. A expressão hebraica é morrendo, morrerás. Ou, em português, né, começarás a morrer. Lembra que Deus estava dizendo isso para uma pessoa que estava experimentando a vida. Se me dissesse a mim, Joyce, você vai morrer? Não está me contando nada novo, eu já sei. Eu já sei que eu vou morrer. Eu já nasci com essa sentença. Aliás, o homem já nasce com a sentença de morte. O homem já nasce sabendo que vai morrer. Já nasce com data de caducidade, com data de validade. O homem já sabe que vai morrer um dia. Se me dissesse a mim isso, não tem problema nenhum. Mas Deus estava dizendo isso para Adão, um homem que não tinha experimentado a morte, que não sabia do que se tratava. Apenas tinha a advertência da parte de Deus. Então, nós podemos inferir com isso que Adão comia, evidentemente, de tudo aquilo que Deus tinha criado ali. E pelo fato de ele não ter proibição da árvore da vida, se você pensar diferente, eu respeito, mas eu penso que o fato dele viver na circunscrição daquele jardim que Deus criou, obedecendo a Deus, vivendo sobre as leis de Deus, e talvez comendo da árvore da vida, porque não há proibição dele não comer da árvore. Havia proibição só de uma árvore. Ele vivia. Ele desfrutava da vida de Deus. Ele desfrutava da abundância de Deus. Porque ele estava nos limites daquilo que Deus havia estabelecido. Depois, Deus disse, o dia que comerdes, veja que disse, o dia que comerdes, morrerás. Não está dizendo, o dia que você coma da árvore e bota na boca, vai cair, vai morrer. Não, Deus disse, morrerás. Que iria ser um evento futuro. Ou seja, a raça humana começou um momento de degradação, de doença. O homem começou a se degradar. E veja, o homem vivia de 900 e poucos anos, que Adão vivia, mesmo depois de comer da árvore, até o homem hoje viver com dificuldade 80 e 90 anos. A morte começou a consumir a raça humana, começou a ser uma realidade para destruir. E a palavra morte ali é a palavra grega de thanatos, ou thanatos, de onde se deriva a ciência tanatologia, que é a ciência que estuda a morte ou morrer, né? Os fenômenos da morte. De onde provinha a vida do homem? Do relacionamento que ele tinha com Deus. O homem se relacionava diretamente com Deus, e isto dava vida. O homem se relacionava, falava com Deus, todos os dias Deus descia e falava com o homem. Então o homem tinha vida abundante. O homem tinha a palavra de Deus que dava vida. Então o homem vivia. O homem se alimentava desse relacionamento com Deus direto. Então o homem tinha vida abundante. Veja que quem é a primeira coisa que Deus faz uma vez que o homem peca? Deus faz sacrifício, né? Cobre ele, faz sacrifício, já apontando a Cristo, porque isso não surpreendeu a Deus de forma nenhuma. Deus já sabia que havia essa possibilidade, né? Então, veja o que Deus diz, capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão
e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Ou seja, que para Deus era, o que eu vejo aí, era uma preocupação de que o homem fosse pecador e agora eterno. Já imaginou o caos cosmológico, irmão? Se um homem maldoso, um homem mau, de natureza malvada, vive 80, 90 anos e já as pessoas começam a praticar o mal desde 8, 9 anos. Já imaginou uma pessoa dessa viver para sempre, pecador para sempre? Deus disse, não, vamos fechar esse assunto, e Deus expulsou o homem do jardim do Éden. E que fez Deus? Colocou uns querubins para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida, porque ele já era pecador. Então imagine, um homem pecador e vivendo para sempre. Era um problema seríssimo. E Deus disse, não, vamos fechar isso aí. Mas Deus começou o plano da salvação imediatamente. Deus expulsa o homem e o homem começa a viver por si. O homem começa a viver segundo ele. Inclusive, se você ver capítulo 5 de Gênesis, o homem perdeu muitas coisas, irmãos. Capítulo 5 de Gênesis diz assim, esta é a genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Certo? O versículo 3 disse, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Ou seja, Adão vinha da semelhança de Deus. Mas a imagem de Deus foi quebrada, foi perdida. E quando Adão já gera um filho, já vinha a semelhança de Adão. A partir daí, todos nós nascemos com a maldição do pecado e da morte que herdamos do primeiro Adão. Então se torna a morte uma realidade presente em nossas vidas através do primeiro Adão. Então isso é uma realidade. Entrou a escuridão, entrou o oscurantismo para o mundo. E entendemos que a imagem de Deus se quebrou. A imagem de Deus se perdeu. E o que aconteceu? A morte começou a reinar. A morte começou a governar. A morte começou a se transformar num império poderoso. A morte começou a se transformar naquilo invencível. Ninguém podia vencer a morte. Então todos os homens eram açoitados pela morte, todos os homens eram abalados pelo pecado. Todo ser humano pecou, todo ser humano estava sem esperança, presos no pecado, servindo ao pecado, vivendo para o pecado, reinando todo para o pecado. E no final das contas, quando vinha a paga, né, que recebia, e que recebe o homem que vive em pecado é a morte. Então essa foi a realidade que se tornou uma vez que o pecado entrou. O homem sai do jardim do Éden e é privado da vida. É privado da presença de Deus, é privado de tudo isso. E ele perdeu essa conexão com Deus, perdeu essa intimidade com Deus. E a morte então passou a se transformar num império que feriu toda a raça humana. O ferrão da morte já começou a ferir toda a raça humana e a raça humana entrou numa escuridão tremenda. Então um homem que outrora estivesse cheio da glória de Deus no Éden, agora se alimentando do bom, do melhor de Deus, vivendo, falando com Deus, agora estava vivendo como escravo, estava vivendo, trabalhando, vivendo, respirando, morrendo tudo pelo pecado. E o resultado disso, evidentemente, é a morte. Só que Deus já tinha um plano, porque Deus não é surpreendido por estas coisas, Deus sabe todas as coisas. Ele já tinha um plano para isso, para restaurar a imagem do homem, que o homem perdera no Éden. E Deus começou o seu plano, que já estava ideado na mente dele, porque aquilo que para nós é um futuro, ele já sabe, ele já está lá. Nós não estamos ali, já está lá. Ele está no nosso futuro. Nós queremos chegar lá e Deus já está lá, Ele vive lá. Ele não é de forma alguma afetado pelo tempo nem espaço, Ele está por cima do tempo, Ele está por cima do espaço, Ele está por cima da matéria, Ele está por cima de tudo. Tudo começa e termina nele. Então Deus já tinha um plano, Deus sabe todas as coisas. Porque não era uma possibilidade a morte, então Deus não ia... agora o homem pecou, e agora fazer o quê? Não, Deus não é, Ele não age dessa forma. E aí começou o plano de salvação. Qual era o plano? Um dia virá alguém
que restauraria todas as coisas. Um Messias, um Salvador, que recuperaria a imagem e tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu. O que perdeu o primeiro Adão? Ele perdeu saúde, ele perdeu a paz, ele perdeu a estabilidade, ele perdeu a companhia e o relacionamento com Deus. Enfim, irmãos, ele perdeu a vida. As pessoas, como já temos dito aqui outras vezes, vivem 3 tipos de vida: a vida vida biológica, a vida zoe, que é a vida de Deus, e a vida eterna, que é aquela vida que nós vamos desfrutar após a ressurreição. Nós vamos desfrutar dessa vida eterna com o Senhor. Então o homem começou a viver só como um ser vivo, como vive um ser vivo, com a vida biológica, mas não tinha a vida de Deus nele. E o resultado foi que o mundo entrou em oscurantismo, o pecado começou a reinar, e vinha Deus, escolhe um povo, e aí começa a história. Mas também havia uma profecia que um dia apareceria um homem que acabaria com isso. E essas eram as boas notícias, o evangelion, o evangelho. Porque as boas notícias é isso. Quais são as boas notícias do evangelho? Vem um homem que pode restaurar todas as coisas. Essa era a mensagem dos profetas. Quando nós pensamos no evangelho, pensamos em igreja, pensamos em banca, pensamos em música. Mas evangelho, isso não é evangelho, isso faz parte do evangelho. O evangelho é a boa notícia de que Deus vai restaurar todas as coisas através do seu Filho Jesus. E essa notícia começou a se espalhar pelo mundo, e os profetas começaram a espalhar a notícia de que viria um Messias que restauraria todas as coisas, que recuperaria tudo que o primeiro Adão perdeu, que recuperaria a vida através da sua morte na cruz. Essa é a boa notícia do evangelho, e isso você precisa anunciar para as pessoas. Como eu sempre digo, você não precisa ser um pregador nem um teólogo, só anuncie as boas novas de salvação para as pessoas. Diga as coisas boas que Deus fez. Porque, afinal de tudo, nós somos chamados para falar das maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é isso que é o evangelho, é anunciar as boas notícias. Então, os profetas começaram a falar, e se começaram a levantar os profetas, anunciando que viria alguém que restauraria o homem à sua imagem inicial, ao protótipo inicial do que Deus criou, um homem que vivesse para sempre. Esse não foi o propósito inicial? Que o homem vivesse conforme os princípios de Deus para viver eternamente. Esse é o propósito de Deus. E o homem perdeu isso. E os profetas começaram a encher toda a Bíblia dessa promessa da esperança de que o Senhor um dia aboliria, destruiria a morte. Isaías capítulo 25, versículo 8, vamos lá. Isaías 25, 8. E esta é a palavra que o apóstolo Paulo cita lá, quando ele está citando sorbida ou tragada. A sorbida é isso aqui, ó. Isso que você faz quando você utiliza um canudo, vem da palavra sorbida. Isso que eu estou fazendo aqui, ó. Isso é um sorbo. Tem uma palavra, isso se chama sorbo, isso que eu tomei. Então, absorvida, tragada, é a morte pela vitória. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está trazendo referência de Isaías capítulo 25, no versículo 8, quando Deus promete para a nação, tragará a morte para sempre. Não era uma palavra isolada do apóstolo Paulo. Ele está trazendo a palavra dos profetas que anunciaram no passado que haveria alguém que tragaria com a vitória sobre o pecado a morte. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus toda lágrima dos rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Então, quando o apóstolo Paulo ele está trazendo Isaías, ele está trazendo essa palavra de que tragada é a morte pela vitória, ele está trazendo a palavra dos profetas. Outro profeta que também falou nesse sentido é Oséias. Oséias falou também no capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte.
Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Paulo não estava falando uma palavra isolada que saiu da mente dele, que de repente ele pensou. Ele estava trazendo a palavra dos profetas, que tinham profetizado que um dia viria um homem, Messias, um Salvador, um homem enviado de Deus do céu para destruir com a sua morte o império do pecado. Então, destruindo o pecado, aí destruía a morte. E então vem a pergunta: onde está a morte, a tua aguilhão? E onde o sepulcro está a tua vitória? Porque a morte foi tragada pela vitória. Foi o fim, foi a morte da morte. Essa é uma promessa, meus irmãos, para o fim dos séculos. Veja bem, a morte física ainda nos abala, nos abate. Ainda somos vencidos pela morte física. Não temos como fugir disso. É a sentença. É a sentença que recebeu Adão, lá no princípio. Herdamos, isso. Até agora ninguém tem vencido a morte física, somente Jesus, o único ser humano sobre a face da terra que venceu a morte física, porque Jesus não morreu espiritualmente, porque Ele não morreu pelos pecados dele, que Ele não pecou nunca, Ele morreu pelos pecados nossos. Então, a própria justiça de Deus levantou Ele dos mortos. Jesus não morreu espiritualmente, Jesus morreu fisicamente, mas com a sua morte física, Ele trouxe vida e trouxe a vitória sobre a morte espiritual. Então, nós sabemos, eu sei que eu vou morrer, talvez amanhã, talvez depois da manhã, talvez daqui a pouco eu morra, talvez daqui a 20 anos, sei lá. Mas eu sei que eu não estou morto espiritualmente, porque meu homem interior foi absorvido pela vida de Deus, que ela se move em nós através do Espírito Santo de Deus. Então nós temos esperança, e isso que nos faz viver com esperança, mesmo sabendo que nós temos data para morrer, ou talvez Cristo venha. De qualquer forma vamos morrer, tá, irmão? A Bíblia diz que é necessário que o homem morra uma só vez e depois disso o juízo. Inclusive, a própria transformação, quando Jesus vem no ar, é um tipo de morte, porque você tem que morrer para a natureza do corpo corruptível, para então viver num corpo incorruptível. Então, essa natureza ela vai morrer. Então, todo homem vai experimentar essa morte, porque a palavra tem que se cumprir. Ele disse aqui que ele disse isso. Então, até agora somos atingidos, somos abalados pela morte física. Ainda é uma realidade presente, mas no futuro, quando nós ressurjamos, a Bíblia diz em Daniel capítulo 12, versículo 2, que muitos dos que dormem no pó da terra se levantarão, uns para a vida eterna e outros para a morte e confusão perpétua, outros para confusão. No futuro, nós vamos ressuscitar. Nós temos essa hoje estudamos isso na EBD. Todos temos esperança na ressurreição, irmão. Porque se nossa vida se limita só a esta vida presente, somos os mais dignos de comiseração. Nossa vida não se limita a isto. Nós temos um futuro em Deus. No futuro, quando ressurjamos da morte, aí é que se cumprirá a palavra. Tragada foi a morte pela vitória. Então o apóstolo Paulo está tentando explicar para eles, porque parece que havia algumas pessoas que não estavam entendendo, que não estavam equiparando a ressurreição de Cristo com a ressurreição nossa. Então havia pessoas que acreditavam que Jesus sim tinha ressuscitado, mas não acreditavam que eles podiam ressuscitar. Mas o apóstolo Paulo se esforça bastante, meus irmãos, para explicar que o que foi uma realidade em Cristo também é uma realidade em nós. Porque Cristo morre em identificação conosco. Porque a Bíblia diz em Romanos que quando Cristo morreu, todos morreram. Então Ele morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a sua vida. Então, o que é uma realidade em Cristo, é uma realidade em nós também. É uma realidade em nós também, entenda isso. Então, Paulo diz, se Jesus não ressuscitar, se nós não ressuscitamos, então também Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, então, estamos fazendo o quê dessa vida? Não tem sentido, meus irmãos.
Nós só estamos aqui porque cremos numa vida transcendente. Nós sabemos que não acaba com a morte física. Quando Jesus tira o poder da morte, transforma para nós a morte num sono. Você entendeu isso? Quando a Bíblia diz que Deus tira o poder da morte, o poder do pecado, Ele transforma a morte num sono. Porque os que estão em Cristo estão dormindo. E eles vão ser acordados, porque a ressurreição é isso. Sair do corpo, que já foi comido, né, e depois num corpo glorificado, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós não poderíamos ir para o reino de Deus nesse corpo. Como carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então Ele vai transformar os nossos corpos a uma glória de um corpo incorruptível para se encontrar cara a cara com Ele. E essa é a esperança da ressurreição. Se nós não temos essa esperança, não estamos fazendo nada aqui, meus irmãos. Não estamos fazendo nada. É necessário, dizia o apóstolo Paulo, que este corpo corruptível se vista de incorruptibilidade. Que esse corpo de morte se vista de vida. E veja o texto que diz: e quando este corpo corruptível se vista de imortalidade, então se cumprirá a palavra. Ou seja, que essa palavra é uma palavra para o futuro. Quando é totalmente tragada, quando é totalmente absorvida, quando é totalmente destruída a morte, quando se cumpra a ressurreição dos mortos em Cristo lá no futuro. Por enquanto, a única pessoa que venceu isso foi Cristo Jesus. Para nós é uma realidade futura. Porque o texto está dizendo que quando isto se cumpra, então, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso vai acontecer quando? Na vinda de Cristo. Os mortos ressuscitarão primeiro, receberão corpos glorificados. O que é mortal, o corpo, para os que estão vivos ainda, ou para aqueles que morreram 10, 100, 200, 300 anos atrás, para o momento da vinda de Cristo, esses corpos vão se vestir de um corpo novo, glorificado para encontrar o Senhor nas nuvens do ar. E esse mortal vai se revestir de imortalidade. E é então quando se cumprirá. Veja o que o texto diz. Então se cumprirá a palavra. Quando isso aconteça, na vinda de Jesus, isso se cumprirá. Aí é que a morte foi realmente tragada, absorvida, destruída totalmente. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo disse aqui que o último inimigo, versículo 26, o último inimigo que será destruído é a morte. Então é uma vitória que nós ainda vamos viver de forma gloriosa na vinda do Senhor Jesus. E será assim, é um abrir e fechar de olhos, quando os nossos corpos vão ser transformados desta realidade corruptível a uma realidade incorruptível. E será a vitória final que Deus vai garantir para seu povo através de Jesus Cristo. Ele já garantiu no sacrifício de Cristo. E demonstrou que em Jesus é uma realidade. E se em Jesus é uma realidade, também é uma realidade em você, também é uma realidade em mim. E por isso é que nós, quando entendermos isso, mudamos as nossas prioridades. De entendermos, porque muitas pessoas, irmãos, estão investindo muito neste corpo. Certo? É bom investir no corpo. Não é bom estar sedentário, não é bom não. É bom fazer exercícios, mas tem pessoas investindo demais nesse corpo. Investindo demais ao ponto, meus irmãos, que vivem uma vida desastrosa. Porque o importante é a imagem, o importante é isso, o importante é o outro, o importante é um selfie importante. Esse corpo, meus irmãos, ele é um corpo corruptível. Inclusive, ele te puxa para o pecado. Ele te arrasta para o pecado. Ele te leva para o pecado. Paulo dizia: miserável de mim, quem me livrará desse corpo de morte? Mas depois dizia: dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque em Cristo está a vitória sobre o corruptível. Então ele disse: quando este corpo corruptível tenha se vestido de incorruptibilidade, então aí se cumprirá a palavra que diz: tragada é a morte pela vitória.
quando o último inimigo do Senhor seja destruído na vinda de Jesus. Meus irmãos, é isso que Paulo está tratando de explicar. E utilizou várias analogias. Do corpo animal, do corpo carnal, da semente que morre e nasce outro, um fruto. Então Paulo trata de utilizar todo o raciocínio para explicar a eles o mistério da ressurreição. O versículo 26 nos ensina que Deus, finalmente, quando estas coisas se cumpram, Ele vai destruir totalmente a morte. Veja, meus irmãos, Ele tirou o poder do pecado. Já o pecado não nos domina. Então, por isso, já a morte não nos domina. Eu estou falando da morte espiritual. Estou falando da morte espiritual. E era dessa morte, precisamente, que Deus alertou. Aliás, Deus alertou Adão que ele podia morrer de todas as formas. Porque quando você morre espiritualmente, não importa o corpo que você tenha, não importa os bens que você tenha, não importa a beleza que você tenha, não importa os talentos que você tenha. Se você está morto espiritualmente, seu corpo, isso não importa, irmãos. Porque o seu corpo só vai arrastar você para o corrupto, para aquilo que não é de Deus. Mas Paulo dizia, embora minha aparência externa, o meu corpo externo se desgasta, o homem interior, ele vai se renovando de dia em dia. E é isso que importa para nós podermos encontrarmos com Jesus. Esta natureza, eu não quero ver Jesus com esse corpo não, irmãos. Eu fico com pressão alta, eu fico com dor na coluna, eu não quero ver Jesus com isso. Já imaginou? Ele vai dar um corpo novo. Eles vão nos dar um corpo novo. Você talvez se sente mal porque não gostou dos seus olhos. Tem pessoas que têm complexo que não gostam do seu umbigo. Tem pessoas que não gostam de qualquer coisa que não gosta. Somos seres humanos, Deus entende isso. Mas Ele vai nos dar um corpo novo, meus irmãos. Eu quero um corpo novo, não quero esse aqui não. Apesar de que eu me sinto bem com Ele, sabe? Mas eu quero um corpo novo para encontrar com Jesus. E Ele vai fazer isso, irmãos. Já não haverá mais nada que puxe você para o sofrimento, as dores, as angústias, as agonias, as vergonhas, já não existirão mais. Porque Ele vai te dar uma natureza nova, renovada pelo poder do Senhor, um corpo glorificado. Já pensou, irmãos? Já pensou você? A morte, ela vence os nossos corpos carnais, porque eles são corruptíveis. Eles são afetados pelo pecado ainda. Mas o homem espiritual, ele foi absorvido pela vida. Acontece, meus irmãos, que na primeira ressurreição, porque haverá duas ressurreições, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram na esperança da ressurreição, na esperança de um Messias. Eles ressuscitarão primeiro. E a Bíblia diz em Apocalipse 20, que os que se levantaram na primeira ressurreição, ou seja, aqueles que ressuscitaram, quando Jesus aparecer nas nuvens do ar, no arrebatamento, porque a ressurreição vai acontecer todo no mesmo marco, essas pessoas nunca mais a morte vai ter poder sobre elas. A morte nunca mais vai ter autoridade sobre elas, ou seja, não vão morrer mais. Experimentar um dia a morte física, porque é necessário que o homem morra uma vez e depois disso o juízo, se levantarão, se encontrarão com o Senhor, com um corpo novo. Mas haverá outro grupo que ressuscitará na segunda ressurreição. Mesmo ressuscitando, eles não vão ter a vida eterna que a gente vai ter. Então, nessa primeira ressurreição, é que nós vamos cantar. Sorbida é a morte pela vitória. Tragada, sorbida, é a morte pela vitória. Porque nossos corpos já vão estar desfrutando da vida eterna. Corpos glorificados, corpos incorruptíveis, corpos gloriosos. A esse outro grupo que ressuscitará na segunda ressurreição, eles vão ressuscitar para serem julgados no juízo ante o grande trono branco, ou juízo final. E eles não terão a vida que nós vamos ter.
O que é que Jesus restaurou? A companhia, o relacionamento de Deus com o homem. Esse outro grupo ressuscitará, é verdade, porque todos ressuscitarão. O texto de Daniel que acabamos de ler diz que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, aqueles, todos nós que esperamos ressuscitar na primeira ressurreição, e outros para a confusão e horror perpétuo. Esse é outro segundo grupo que ressuscitará na segunda ressurreição, que fala lá em Apocalipse, fala Daniel e fala amplamente no livro dos Coríntios. Esse outro grupo ressuscitará para estar eternamente longe da presença do Senhor. Os seus corpos não vão ser absorvidos pela vida como nós. Os seus corpos não vão desfrutar da vida eterna na presença do Senhor, não. Só aqueles que morreram na esperança gloriosa de uma ressurreição, esperando Jesus. Somente esses. Portanto, meus amados, o Cristo a qual nós servimos, ele triunfou sobre a morte. Tem um texto maravilhoso que ilustra tudo isso que eu falei aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Esse texto é lindo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. O versículo 9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, olha que texto, irmão, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha que texto lindo, que nos dá esperança, trazer à luz. Estava oculto, estava toda numa densa escuridão, a vida estava escondida. Não tínhamos acesso, lembre que o homem foi privado do acesso à vida, à árvore da vida, já não podia mais entrar. E então a vida estava cheia de densas trevas, de escuridão. E quando Jesus morre, o seu costado é traspassado com uma lança. Você não pode alcançar o fruto da vida, mas ele alcançou o fruto da vida para você e para mim. Então ele foi lá na escuridão, na morte, 3 dias. E quando ele ressurgiu da morte, ele trouxe a luz, a vida. E não só destruiu a morte, senão que trouxe a luz, a vida, pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelas boas novas de salvação, meus irmãos. Essa é a obra de Jesus. É isso que ele fez na cruz por nós. A vida estava sob o domínio da morte, da escuridão, do império da morte que estava lá, todo poderoso. Porque realmente não havia ninguém que o vencesse. Mas havia um Messias prometido, que estava profetizado por todos os profetas. E esse foi lá e venceu a morte. Então, se é uma realidade nele, é uma realidade em você. Se você morrer hoje, você vai morrer com a esperança de que você vai ressuscitar um dia, na presença dele. Porque se foi uma realidade em Jesus, é uma realidade em mim e é uma realidade em você também. Essa foi a obra de Jesus. Entenda isso, para que nada te abale. Você pode se entristecer, você pode chorar, somos humanos. Mas quando você pensa nesse texto do que Jesus fez, isso deve nos dar ânimo, alento de sabermos que não importa o que acontecer, um dia, o pior que pode passar é a morte, né? Mas nem a morte o venceu, ele também venceu a morte. Então mesmo que aconteça isso, que é o pior, nós vamos ressurgir da morte. Muitos nos Coríntios não pensavam, eles podiam até pensar que Jesus ressuscitou, mas não podiam pensar que eles podiam ressuscitar, ou que sua mãe, seu pai que morreu. Mas Paulo está dizendo, não, se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E isso é a coluna vertebral do Evangelho de Cristo e de todo cristão, da esperança da ressurreição. Maria e Marta, mesmo abaladas, as duas fizeram a mesma reclamação para Jesus. Senhor, se você tivesse estado aqui, houvesse estado aqui, meu irmão não tivesse morrido. E a gente critica Marta, mas Maria também perguntou a mesma coisa para Jesus. As duas perguntaram.
E elas diziam: eu sei que ele ressuscitará no dia postreiro, mesmo com a sua falta de fé, mesmo abaladas pela perda do seu irmão, elas sabiam que havia uma ressurreição no dia postreiro. E isso nos dá esperança. Que lindo é o nosso Senhor, irmãos. Isso é maravilhoso, a obra dele. E essa imortalidade nós vamos vivê-la após a ressurreição dos mortos. Se Cristo triunfou sobre a morte, nós também triunfaremos. Não somente sobre a morte, sobre qualquer coisa que essa vida nos deparar, nós vamos ser vencedores. Nós vamos ser vencedores. As coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Quando você entende isso, você muda as suas prioridades. Nada do que tem aqui, irmão. Tudo que nós vivemos aqui é importante. Deus não tem problema com isso. Deus sabe que somos pó. Ele entende nossa condição. Mas nada disso supera a esperança gloriosa de uma vida futura com o Senhor. Não deixemos que nada nos tire a esperança da ressurreição. Não deixemos que nada nos tire a esperança da ressurreição. Ressuscitaremos com corpos glorificados, corpos novos para estarmos sempre com o Senhor. Corpos que não serão atingidos pela tristeza, que não serão atingidos pela dor, que não serão atingidos pela doença. Corpos glorificados para estarmos diante da presença do Senhor. Diante disto, eu pergunto, o que é que nos está afetando? O que é que nos está, talvez, desviando do caminho? O que é tão importante que pode estar nos desviando a visão de Deus? Depois disso, haverá alguma coisa mais importante nessa vida, irmãos? Eu creio que não. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que nós possamos renovar as nossas esperanças. É verdade que às vezes nós dizemos: Senhor, onde você está? Ele não se ofende com isso. Ele sabe que somos humanos. Mas não deixe que nada tire a esperança de que você um dia vai se levantar e vai ver Ele tal e como Ele é. Agora olhamos Ele assim minimamente como por espelho. Mas não esses espelhos de hoje, não, mas esse espelho de bronze, né? Que dava uma imagem boa, mas era bronze polido. Mas hoje, no dia da ressurreição, na vinda de Jesus, quando num abrir e fechar de olhos, os nossos corpos sejam transformados para estar na presença dEle, você vai ver tudo claramente, tal como Ele é. Tal como Ele é. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua morte na cruz. O homem do Éden perdeu a vida, perdeu acesso ao fruto da vida. Mas o Senhor diz que na Nova Jerusalém haverá um fruto com folhas que serão para curar as nações. Se isso for simbólico, literal, eu não sei. Eu sei que o Senhor já pensou em meu futuro e restaurou a minha vida. Eu sei que o Senhor tem preparado, Pai amado, a restauração de todas as coisas que o primeiro Adão perdeu. E eu te agradeço por isso, Senhor, por eu ser parte desses planos. Não permitas que eu perca o foco. Não permitas que ninguém aqui, Senhor, possa estar sendo chamado pelas coisas deste mundo para perder o foco sobre a esperança da ressurreição, de que um dia o Senhor voltará e transformará nossos corpos mortais, afetados pelas doenças, pelas dores. Tem pessoas que sofrem muitas dores, Senhor, pelas noites. Tem pessoas que sofrem muito mesmo, de verdade. Mas um dia nós seremos libertos deste corpo de corrupção a um corpo glorificado na presença Tua. E isso não é simbólico, isso é real, Pai. Diante da Tua presença, Senhor, que possamos ter essa esperança hoje, que possamos renovar a nossa esperança em entendermos que o Senhor venceu a morte, venceu o pecado e, portanto, venceu a morte. E o resultado desse sacrifício foi que o Senhor nos devolveu o fruto que o homem lá não podia mais comer, o fruto da vida. E agora temos vida e vida em abundância.
em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua igreja. Nos abençoa a todos e nos dá uma semana restante na Tua presença. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.